O poder da contagem. Você já percebeu como cada dia vencido é como uma medalha invisível? Ninguém a vê, ninguém a aplaude, mas você sente. É aquela sensação discreta, quase silenciosa, de que você superou a si mesmo. Mas, com o tempo, essa medalha se perde. O cérebro esquece, a rotina engole, o brilho da conquista se apaga. E é nesse esquecimento que o inimigo encontra espaço. Ele sussurra: você não mudou, você continua o mesmo, você nunca vai vencer. Quantos homens já acreditaram nessa mentira só porque não tinham diante dos olhos a prova concreta de sua própria vitória? Os guerreiros do passado entendiam o poder do registro. Depois de cada batalha, eles deixavam marcas, cortes em madeira, símbolos em pedras, estandartes erguidos diante do povo. Não faziam isso por vaidade, mas por necessidade. Eles sabiam que a memória da vitória fortalece o coração na luta seguinte. Hoje sua batalha não é contra exércitos de ferro, mas contra as correntes invisíveis da luxúria. E assim como eles, você precisa marcar suas vitórias, porque se você não as registra, a mente rouba de você a prova de que está avançando. E é por isso que este vídeo é tão importante. Aqui nós vamos falar sobre ferramentas, mas não apenas ferramentas técnicas, aplicativos ou cadernos. Vamos falar de algo muito mais profundo. Como transformar cada dia de resistência em uma marca visível, em um símbolo concreto da sua disciplina. Você vai entender por que o cérebro precisa visualizar progresso, como cada número se torna um marco de identidade. Porque marcar os dias fortalece a sua coragem. Vamos explorar as ferramentas modernas, sim, os aplicativos, as comunidades digitais, os contadores que brilham na tela, mas também os recursos simples e ancestrais, o calendário riscado à mão, o mural cheio de marcas, o caderno com anotações que ninguém pode apagar. Vamos olhar para métodos criativos que tornam o progresso tangível, desde uma pedra colocada em um pote até uma pulseira que você carrega no braço como lembrança viva de sua escolha. Ao longo desta jornada, você também vai perceber os perigos. Porque sim, até mesmo a contagem pode virar uma armadilha quando o número se transforma em prisão. E vamos falar sobre isso, sobre como manter o equilíbrio, como transformar o streak em um aliado, não em um tirano. Vamos ainda mostrar como integrar a contagem em metas maiores, para que ela não seja apenas um registro de dias sem pornografia, mas um símbolo de disciplina aplicada a toda a sua vida, nos estudos, no trabalho, no treino, nos relacionamentos. No fim, você terá de responder a si mesmo: qual será a sua ferramenta? Qual será o seu símbolo? Qual será a marca que vai provar sua luta? E é por isso que eu quero que você caminhe comigo até o fim. Porque este não é só mais um vídeo, é uma convocação. A cada dia registrado, você estará construindo um monumento invisível que só você pode erguer. E esse monumento vai se tornar a sua armadura contra as quedas, a sua muralha contra a tentação. Inscreva-se agora mesmo neste canal, porque cada episódio desta série é uma arma entregue em suas mãos. E eu não quero que você lute desarmado. E me responda: quantas vezes você já caiu não porque era fraco, mas porque esqueceu de valorizar os dias que havia vencido? Quantas vezes a falta de registro fez você acreditar que estava parado, quando na verdade já estava marchando firme? Hoje, você vai aprender a transformar cada vitória em um marco visível. Vai descobrir que contar dias não é apenas matemática, é memória, é disciplina, é prova de que a guerra não está perdida. Porque acompanhar sua jornada é essencial. O homem que não acompanha sua própria caminhada está condenado a acreditar que não saiu do lugar. É como um viajante que atravessa desertos e montanhas, mas nunca olha para trás para ver o quanto já percorreu. Sem essa visão, ele se sente perdido, cansado, convencido de que seus passos não têm valor. E, quando esse pensamento se instala, a vontade de desistir cresce como sombra. O cérebro humano precisa de provas. Ele é movido não apenas por esforço, mas por evidência concreta de que esse esforço está valendo a pena. É por isso que acompanhar sua jornada é essencial. Sem registro,
Cada dia de vitória se perde no esquecimento. Cada batalha vencida se dissolve na rotina. Mas quando você marca, anota, registra, você dá ao cérebro aquilo que ele mais precisa: sentido. A neurociência explica isso com clareza. O cérebro libera dopamina não apenas quando recebemos prazer, mas quando enxergamos progresso. É o mesmo mecanismo que faz alguém continuar subindo uma montanha porque consegue ver o cume, mesmo distante. Ou que leva um soldado a continuar marchando porque vê o estandarte de sua tropa tremulando ao longe. O progresso visível cria direção, cria motivação, cria combustível para não parar. Na sua luta contra a luxúria, esse princípio é ainda mais importante, porque a tentação tenta convencer você de que nada mudou, de que você é o mesmo, de que está condenado à queda eterna. Mas quando você olha para um calendário cheio de marcas ou para um aplicativo que mostra sua evolução, essa mentira perde força. Você tem diante dos olhos a prova de que está avançando, mesmo que a passos pequenos, e isso muda tudo. Sem acompanhamento, a recaída parece irrelevante. Você pensa, foi só uma vez. Mas se tivesse o registro diante dos olhos, veria que não foi apenas uma vez. Foi a quebra de uma corrente de vitórias. E essa consciência dói, mas é uma dor que protege. Porque você passa a pensar 2 vezes antes de jogar fora tudo o que construiu. Da mesma forma, sem registro, as vitórias parecem menores. Você pode estar no dia 15 e pensar, isso não é nada. Mas ao olhar para os 15 riscos no calendário ou para as 15 pedras no pote, percebe que cada um deles é uma batalha vencida. E de repente, o que parecia pouco se transforma em muralha. Os guerreiros antigos entendiam esse princípio. Eles marcavam suas vitórias não apenas para lembrar, mas para manter viva a chama da motivação. Cada símbolo era um lembrete de que a luta valia a pena. O homem moderno precisa recuperar essa sabedoria, porque sem marcas visíveis, o inimigo interno tem liberdade para manipular a mente. Por isso, acompanhar sua jornada não é detalhe, é necessidade. É o que transforma esforço em narrativa, dor em memória, vitória em identidade. Quando você registra, você cria provas. E quando tem provas, ninguém, nem mesmo sua mente, pode roubar de você a certeza de que está avançando. O efeito psicológico da contagem. O cérebro humano é movido por símbolos. Desde os primeiros tempos da humanidade, aprendemos a dar sentido ao progresso por meio de marcas visíveis. Pinturas nas cavernas, entalhes em pedras, estandartes erguidos após batalhas. O homem precisava ver para acreditar. E ainda hoje, em meio a telas brilhantes e tecnologias sofisticadas, essa necessidade continua. Não basta vencer em silêncio. O cérebro precisa enxergar a vitória para valorizá-la. É por isso que a contagem tem um efeito tão poderoso. Quando você olha para o calendário e vê os dias riscados, quando abre um aplicativo e observa os números crescendo, quando escreve em um caderno, dia 1, dia 2, dia 30, você está alimentando seu cérebro com provas concretas de que é capaz. E isso cria um círculo virtuoso. A vitória de ontem se torna combustível para a vitória de hoje, e a soma delas prepara a vitória de amanhã. A neurociência explica esse fenômeno. O cérebro é movido por recompensas. A dopamina, o neurotransmissor ligado à motivação, não é liberada apenas quando recebemos prazer, mas quando antecipamos conquistas. É como se cada dia registrado acendesse uma centelha que diz: você está avançando, continue. E essa centelha mantém o hábito vivo, mesmo quando a motivação parece frágil. Quando você marca dia 1, pode parecer pouco, mas quando chega ao dia 10, o número já começa a carregar peso simbólico. E quando alcança dia 30, sua identidade já não é mais a mesma. Você deixa de ser alguém que apenas tenta parar e passa a ser alguém que constrói uma jornada. É aí que o poder da contagem se revela. Ela não mede apenas tempo, ela molda quem você é. Os guerreiros antigos entendiam isso de forma intuitiva. O soldado que via os estandartes erguidos após cada batalha não se lembrava apenas da vitória. Ele se lembrava de quem havia se tornado através dela. Cada bandeira era um lembrete de identidade,
E a sua contagem de dias funciona da mesma forma. Não é apenas uma soma de números, é a construção de uma narrativa. Cada dia vencido é uma bandeira erguida no campo de batalha invisível da sua mente. Mas atenção, esse poder não é apenas externo, é interno. A contagem não serve para mostrar aos outros o quanto você avançou, mas para mostrar a si mesmo. É no silêncio da sua própria consciência que esse número precisa ecoar. O homem que olha para seu progresso sente dentro de si a certeza de que não é escravo do ontem, mas senhor do hoje. É por isso que acompanhar a contagem é tão transformador. Porque sem ela, o cérebro esquece. Sem ela, a recaída parece menos grave, como se nada tivesse sido construído. Mas quando você tem a marca visível de dezenas de dias, você pensa 2 vezes antes de destruir tudo. A contagem não é apenas lembrança, é defesa. Ela protege sua jornada contra a mentira que diz que um deslize não faz diferença. No fundo, o efeito psicológico da contagem é este: transformar tempo em identidade. Não é sobre acumular dias, é sobre se tornar o tipo de homem que honra cada um deles. Ferramentas digitais, apps de streak. Vivemos em uma era em que a tecnologia pode ser tanto armadilha quanto aliada. As mesmas telas que arrastam milhões para a escravidão da pornografia podem ser usadas para construir a disciplina que liberta. A diferença está em como você escolhe usá-las. E nesse campo, os aplicativos e ferramentas digitais se tornaram aliados poderosos na luta contra a luxúria. Pense nos aplicativos de hábitos, nos contadores de dias, nas plataformas criadas especificamente para rastrear streaks. Eles não são apenas softwares, são extensões da sua memória, lembretes constantes de que você está em uma guerra. Cada notificação pode ser interpretada como um toque de clarim, chamando você de volta para a disciplina. Cada gráfico crescente pode ser visto como um estandarte sendo erguido no campo de batalha da sua mente. Essas ferramentas oferecem algo que o cérebro adora: métricas visíveis. Você abre o aplicativo e vê o número aumentando, vê gráficos mostrando sua evolução, vê badges e recompensas digitais que, mesmo simbólicas, têm poder psicológico. É como se você estivesse colecionando medalhas invisíveis que não pesam no bolso, mas pesam na consciência. E não para por aí. Muitos desses aplicativos permitem integração com comunidades online. Isso significa que sua jornada deixa de ser solitária. Você pode compartilhar seus números, ver o progresso de outros, receber palavras de incentivo, oferecer apoio a quem está começando. Esse aspecto coletivo é mais poderoso do que parece, porque o ser humano foi feito para lutar em grupo. O guerreiro isolado cai mais rápido. O que luta em unidade resiste. Mas cuidado, até as ferramentas digitais podem se tornar armadilhas se você as usar de forma superficial. Não adianta apenas abrir o aplicativo e se sentir bem por alguns segundos. A ferramenta só tem valor quando se conecta ao seu propósito. O número que cresce precisa ser traduzido em disciplina real. O gráfico que se eleva precisa se refletir em atitudes concretas. Caso contrário, a tecnologia vira ilusão e você cai na mesma lógica da pornografia. Prazer imediato sem transformação real. Usadas corretamente, essas ferramentas podem ser como espelhos fiéis. Você se olha nelas e vê quem está se tornando. Elas lembram que cada dia é um tijolo colocado na muralha da liberdade. Elas mostram que sua batalha não é invisível, mas registrada, contada, valorizada, e é aqui que entra a escolha. Você vai usar a tecnologia como corrente ou como escudo? A mesma tela que pode arrastá-lo para a queda pode também ser usada para erguer seu progresso diante dos olhos. Tudo depende de como você decide empunhar essa arma. Ferramentas físicas, caderno, calendário, mural. Em um mundo obcecado por tecnologia, pode parecer estranho falar em papel e caneta. Mas há algo poderoso no ato de escrever à mão, no gesto de riscar um calendário, no simples movimento de marcar um X em cada dia conquistado. Esse gesto, aparentemente banal, tem o poder de transformar sua luta em algo visível, concreto, palpável. Os antigos sabiam disso.
Eles gravavam símbolos em pedras, desenhavam marcas em paredes, deixavam registros em tábuas de madeira. Não precisavam de gráficos sofisticados, porque entendiam que o símbolo visível era suficiente para lembrar o coração do que havia sido conquistado. E no fundo, não somos tão diferentes deles. Nosso cérebro continua precisando de marcas visuais. Quando você olha para um calendário cheio de X, não está apenas vendo dias riscados, está vendo batalhas vencidas. Um caderno pode se tornar seu diário de guerra. Cada página escrita à mão é como uma carta enviada ao futuro, provando que você esteve ali, que lutou, que resistiu. Não é apenas sobre escrever dia 1 ou dia 30. É sobre colocar em palavras como você se sentiu, o que enfrentou, quais vitórias silenciosas conquistou. E quando você folheia essas páginas, sente que sua jornada não é abstrata. Ela tem peso, tem cheiro de papel, tem tinta marcada pela sua própria mão. O mural na parede também pode ser uma arma poderosa. Imagine acordar todos os dias e, ao abrir os olhos, ver diante de você um quadro cheio de marcas do seu progresso. Isso é mais do que motivação, é estratégia psicológica. Cada vez que o desejo tentar arrastar você, o mural vai gritar silenciosamente: olhe para tudo o que você já construiu. Vale a pena jogar fora? Essa memória visual é um escudo contra recaídas. E não subestime o poder da simplicidade. O ato de riscar um calendário parece pequeno, mas gera um impacto profundo. Porque, diferente do digital, o físico envolve o corpo inteiro. Você pega a caneta, faz o movimento, vê o risco no papel. É uma experiência sensorial que deixa marcas não apenas no calendário, mas também na sua mente. Essas ferramentas físicas são como âncoras no mundo real. Em uma era de distrações digitais, elas puxam você de volta para o concreto. Elas lembram que sua luta não acontece apenas na mente ou nas telas, mas também no espaço físico que você habita. Quando o progresso se torna visível na parede, na mesa ou no caderno, a disciplina deixa de ser abstrata e passa a ser parte da sua casa, parte do seu cotidiano, parte da sua identidade. E a grande verdade é que, no fim, pouco importa se você usa o calendário mais simples ou o mural mais elaborado. O que importa é que, a cada marca feita, você está dizendo a si mesmo: eu continuo de pé, eu não me rendi, eu sou o homem que escolhe resistir. Métodos criativos de rastreamento. Nem sempre a disciplina precisa ser rígida e pesada. Às vezes, ela pode ser criativa, simbólica, até mesmo poética. E quando falamos em acompanhar sua jornada, abrir espaço para métodos criativos de rastreamento pode transformar sua luta em algo mais envolvente e inspirador. Pense, por exemplo, em um pote de vidro transparente. A cada dia vencido, você coloca dentro dele uma pequena pedra. No início, o pote parece vazio, insignificante. Mas, com o tempo, ele vai se enchendo. Cada pedra se torna símbolo de uma batalha vencida. E, quando você olha para aquele pote cheio, percebe que não está apenas acumulando pedras, mas acumulando provas concretas da sua disciplina. Outro método simples é usar uma pulseira ou um elástico no pulso. A cada vez que você olha para ele, lembra da sua jornada. Lembra da promessa que fez a si mesmo. Esse objeto se torna um símbolo de compromisso, um lembrete físico que acompanha você em todos os lugares. Quando o desejo aparece, basta olhar para o pulso e lembrar: eu escolhi resistir, eu estou construindo algo maior. Você também pode criar símbolos pessoais, anotações curtas em pequenos papéis que vão se acumulando numa caixa, desenhos rápidos em um quadro, até mesmo fotos que representem vitórias específicas. O importante é que esses símbolos tornem o progresso tangível, algo que possa ser visto e tocado. Esses métodos criativos têm uma vantagem especial. Eles envolvem o imaginário, transformam a disciplina em narrativa. O pote de pedras vira uma metáfora de muralha sendo erguida. A pulseira se transforma em escudo invisível. O mural de anotações vira campo de batalha registrado. A criatividade dá cor à disciplina, e isso mantém a motivação acesa. E não se engane, por mais simples que pareçam,
Esses símbolos falam diretamente com o subconsciente. O cérebro trabalha com imagens, com sinais, com símbolos. O homem que enche um pote de pedras não está apenas guardando minerais, está treinando sua mente a valorizar cada dia. O homem que escreve bilhetes e guarda numa caixa não está apenas acumulando papel, está construindo uma biblioteca de vitórias. Métodos criativos de rastreamento são lembretes silenciosos de que você está avançando. Eles funcionam como pequenas armadilhas contra a recaída, porque tornam impossível esquecer sua própria caminhada. Toda vez que você olha para aquele pote, para aquela pulseira, para aquele mural, você é lembrado de que já caminhou demais para voltar atrás. No fim, o que importa não é a ferramenta em si, mas o significado que ela carrega. O pote de pedras pode parecer insignificante para quem vê de fora, mas para você é muralha. A pulseira pode parecer um acessório comum, mas para você é escudo. O mural pode parecer um conjunto de riscos, mas para você é história. E é essa história que precisa ser lembrada todos os dias, até que sua disciplina se torne inabalável. O erro de confiar apenas na memória. A mente é traiçoeira. Quantas vezes você já disse a si mesmo, eu vou lembrar? Lembrar da dor da recaída, lembrar da sensação de vitória, lembrar do quanto já havia avançado. Mas, quando a tentação chega, a memória se torna seletiva. Ela apaga as derrotas mais humilhantes, suaviza a dor do fracasso, esconde a vergonha que você jurou nunca mais sentir e, ao mesmo tempo, diminui suas vitórias, faz parecer que nada mudou, que todos aqueles dias de luta foram inúteis. Confiar apenas na memória é como entrar em batalha com uma espada quebrada. No momento em que você mais precisa, ela falha. A mente tem uma tendência perigosa. Ela protege o ego em vez de proteger a verdade. Quando você cai, ela inventa justificativas. Quando você vence, ela esquece. É como se dentro de você existisse um inimigo silencioso que trabalha contra sua disciplina, sempre tentando apagar as marcas da sua própria evolução. E é exatamente por isso que o registro é indispensável. Porque a memória é frágil, mas o que é escrito, marcado ou gravado permanece. Sem registro, a recaída parece menos grave. Você diz a si mesmo, foi só uma vez. Mas, se tivesse diante dos olhos o calendário cheio de dias riscados, veria que aquela queda destruiu semanas de luta. E essa visão dói. Mas é essa dor que protege, porque lembra o preço real da derrota. A memória tenta aliviar, mas o registro expõe a verdade. Da mesma forma, sem registro, as vitórias parecem menores. Você pode chegar ao dia 20 e pensar que não mudou nada. Mas quando olha para as marcas visíveis, 20 riscos no calendário, 20 pedras no pote, 20 páginas escritas, percebe que construiu algo real. Essa visão alimenta a coragem. Ela grita mais alto que o desejo. Os guerreiros antigos não confiavam na memória. Eles deixavam marcas visíveis porque sabiam que o coração humano é fraco diante da tentação. O soldado que voltava de uma batalha precisava olhar para os estandartes erguidos, para os escudos pendurados, para os símbolos de vitória. Essas marcas lembravam que a luta tinha valor, que o sangue derramado não foi em vão. O homem moderno precisa do mesmo. Precisa de provas visíveis de sua caminhada. Confiar apenas na memória é dar ao inimigo uma vantagem injusta, porque no calor da tentação, a memória não é aliada, é inimiga. Ela vai soprar mentiras, vai suavizar a queda, vai roubar a força da vitória. Mas quando você tem registros diante dos olhos, não há espaço para mentira. O papel não mente, o calendário não mente, a pedra no pote não mente. Eles são testemunhas do que você já conquistou. Por isso, nunca confie apenas na memória. Registre, marque, escreva. Faça da sua jornada algo visível, porque o invisível é fácil de ser apagado. Comunidade e rastreamento coletivo. Há uma força que o homem sozinho não encontra. O guerreiro solitário pode ser corajoso, mas cedo ou tarde é vencido pelo cansaço. Já o guerreiro que marcha em unidade encontra forças que jamais teria sozinho. E isso vale também para a disciplina da sua jornada. Quando você compartilha sua contagem,
quando mostra seu progresso a outros, você transforma sua luta em algo coletivo. E o que era apenas uma batalha individual se torna parte de uma guerra maior. As ferramentas coletivas, grupos, fóruns, comunidades digitais, não servem apenas para exibir números, mas para criar vínculos. Quando você escreve dia 15 em um comentário, você não está apenas registrando sua vitória. Está inspirando outro homem que talvez estivesse no chão e precisava de uma fagulha para se levantar. Ao mesmo tempo, quando vê alguém escrever dia 200, você é lembrado de que é possível ir mais longe, que existe um horizonte além da sua visão. Esse rastreamento coletivo cria uma rede invisível de encorajamento. É como se cada número registrado fosse um escudo levantado ao lado do seu. E juntos, esses escudos formam uma muralha impenetrável. Porque a vergonha que antes pesava se dissolve quando você percebe que não está sozinho. Outros lutam, outros caem, outros se levantam. A comunidade mostra que a disciplina não é um peso isolado, mas uma carga compartilhada. Além disso, a presença da comunidade cria responsabilidade. Quando você sabe que outros acompanham sua jornada, que esperam seu próximo relato, você pensa duas vezes antes de recair. A responsabilidade coletiva se transforma em disciplina pessoal. É como se sua palavra fosse um contrato. Cada vez que você escreve dia 30, assume diante de outros que vai chegar ao dia 31. Mas o rastreamento coletivo não é apenas sobre números. Ele é sobre histórias. Cada comentário, cada relato, cada partilha é uma lembrança de que a luta é real e que ninguém precisa enfrentá-la em silêncio. A comunidade oferece apoio nos dias de fraqueza e celebração nos dias de vitória. É um círculo virtuoso em que cada homem se torna, ao mesmo tempo, aprendiz e mestre. Os guerreiros antigos lutavam lado a lado, marchavam em fileiras, levantavam escudos em formação, cantavam juntos para não desistir. Hoje a sua comunidade pode não estar no campo de batalha físico, mas está ao seu alcance. Em grupos, em comentários, em fóruns. E quando você se conecta a ela, percebe que sua luta é parte de algo maior. Por isso, não despreze a força da comunidade. Compartilhe seu progresso, mesmo que seja apenas um número, porque esse número pode se transformar em uma tocha que ilumina o caminho de alguém que ainda caminha no escuro. E no fim, você também será iluminado pelas tochas dos outros. Quando a contagem se torna fardo, tudo o que é arma pode virar corrente. O que começa como ferramenta de libertação pode, se mal usado, se transformar em prisão. A contagem, quando entendida da forma errada, pode deixar de ser um escudo e se tornar um peso esmagador. Quantos homens já começaram a jornada cheios de esperança, apenas para perceber que os números, em vez de inspirar, se transformaram em monstros que os acusavam? É preciso compreender. A contagem existe para servir você, não para escravizar. O número é um lembrete, não um juiz. Mas quando a mente frágil se apega demais ao dígito, corre o risco de reduzir toda a jornada a um cálculo frio. O homem começa a medir sua dignidade apenas pela quantidade de dias. Dia 30, sou forte. Dia 0, sou um fracasso. Essa mentalidade não é disciplina, é tirania. E essa tirania destrói, porque cada queda se transforma em catástrofe. O homem olha para o número zerado e pensa que todo o progresso foi perdido, quando, na verdade, a disciplina construída não desapareceu. O hábito de se levantar, o aprendizado das lutas, a coragem de resistir continuam dentro dele, mas a obsessão com o número o cega. Ele esquece que a jornada não é linear, que cada dia vencido é vitória em si, independentemente da contagem. É aqui que precisamos aprender a ressignificar. A contagem é uma ferramenta, não a identidade. Ela não define quem você é, mas mostra o caminho que você está trilhando. O número não deve ser interpretado como sentença, mas como testemunha. O dia 1 não é fracasso, é recomeço. O dia 50 não é glória final, é apenas mais um degrau. O perigo está em esquecer que os números são símbolos, não a essência. Os guerreiros antigos entendiam isso. Quando voltavam de uma derrota,
não rasgavam todos os estandartes. Eles aprendiam, se levantavam e continuavam lutando. O estandarte era lembrança da batalha, não acusação eterna. Da mesma forma, a contagem precisa ser usada com maturidade, como mapa, não como corrente, como guia, não como carrasco. Se você sente que os números estão se tornando um fardo, respire. Lembre-se de que o que realmente importa não é o marcador, mas a disciplina que você está construindo dentro de si. O número é apenas reflexo externo de uma guerra interna. E se ele cair, a guerra continua. A vitória nunca é anulada pelo tropeço. O segredo é simples. Use a contagem como arma, mas nunca entregue a ela o poder de definir sua identidade. Porque sua identidade não está no número de dias, mas na decisão que você toma todos os dias. Resistir. Integração com metas maiores. É fácil reduzir a contagem a algo limitado, dias sem pornografia. Mas essa visão é pequena demais para o tamanho da sua batalha. A verdadeira força da contagem está em integrá-la a um propósito maior, transformando cada dia marcado em símbolo de disciplina que atravessa todas as áreas da sua vida. Pense nisso. Se você consegue resistir ao desejo mais primitivo, o que mais seria capaz de resistir? Se você é capaz de vencer a tentação da luxúria, que é poderosa e constante, o que mais não poderia vencer? O streak que você constrói não é apenas sobre o vício, mas sobre sua identidade como homem disciplinado. Quando você olha para os dias acumulados, não deveria pensar apenas: estou há 30 dias sem pornografia. Deveria pensar: estou há 30 dias cultivando coragem. Estou há 30 dias fortalecendo minha mente. Estou há 30 dias treinando meu caráter. E essa mesma energia pode ser levada para os estudos, para o treino físico, para a carreira, para os relacionamentos. O streak se torna símbolo de disciplina universal. Os antigos chamavam isso de virtude, a capacidade de aplicar uma mesma força interior em diferentes áreas da vida. O soldado que era firme no campo de batalha era também firme na palavra, firme na família, firme no dever. Ele não compartimentalizava sua disciplina, ela se tornava sua identidade. Da mesma forma, a contagem que você está construindo não deve ser restrita a uma área, mas transbordar para todas. E aqui está a beleza. Quando você integra o streak às suas metas maiores, ele deixa de ser apenas um marcador de abstinência e se torna um marcador de vida. Cada dia registrado não é apenas uma corrente quebrada, mas um tijolo colocado na construção do homem que você está se tornando. Esse é o ponto de virada. Muitos se limitam a usar a contagem como medida de abstinência, mas poucos a usam como alavanca para a transformação completa. Se você é capaz de vencer um desejo tão intenso, é capaz de estudar com foco, treinar com disciplina, trabalhar com excelência, amar com integridade. O streak não é sobre o que você está evitando, mas sobre o que você está construindo. Então, a partir de hoje, cada número que você registra deve carregar esse peso. Não diga apenas dia 10 sem pornografia. Diga: dia 10 como guerreiro, dia 10 de disciplina, dia 10 de construção de identidade. Porque no fim, não é sobre os dias que você deixou para trás, mas sobre o homem que está surgindo diante dos seus olhos. Pergunta de interação. A essa altura você já percebeu, a contagem não é apenas número, é identidade. Não é apenas marcador, é memória viva. Mas toda essa reflexão precisa ser trazida de volta para você, para a sua vida, para o seu compromisso. Não adianta apenas ouvir, é preciso se posicionar. E é por isso que eu quero que você responda a algo aqui e agora. Antes, reflita comigo. Qual foi a última vez em que você se orgulhou de si mesmo? Não estou falando de conquistas externas, de elogios de outras pessoas, mas daquela sensação íntima de olhar no espelho e dizer: eu resisti, eu cumpri minha palavra. Essa sensação não tem preço, e ela nasce do registro, da prova concreta de que você não apenas falou, mas fez. Agora imagine se você tivesse um histórico visível de todas as suas vitórias. Um mural com dezenas de dias riscados,
um aplicativo mostrando sua evolução, um caderno cheio de anotações. Como seria olhar para isso em um dia de fraqueza? Como seria encarar o peso da sua própria disciplina quando a tentação viesse? É exatamente esse impacto que o rastreamento gera. E é aqui que a interação acontece. Eu quero que você agora decida qual será a sua ferramenta. Será o aplicativo no celular? Será o calendário na parede? Será o pote de pedras, o caderno, a pulseira no braço? Você precisa escolher um símbolo que represente a sua caminhada, algo que se torne testemunha diária da sua disciplina. Então me diga nos comentários, qual ferramenta você vai usar para acompanhar sua jornada? Não é apenas uma pergunta para engajamento, é um pacto público. Quando você escreve sua resposta, está assumindo diante de si mesmo e de todos aqui que vai seguir em frente com disciplina. É a sua palavra transformada em compromisso. E lembre-se, sua resposta pode ser a fagulha que desperta outro homem. Talvez alguém leia seu comentário e pense, se ele consegue, eu também consigo. É assim que a guerra se vence, com cada um de nós levantando sua arma e mostrando que não está sozinho. Filosofia do progresso visível. Existe uma beleza silenciosa nas marcas da disciplina. Pense em um guerreiro que retorna do campo de batalha com cicatrizes nos braços. Para alguns, aquilo é feio, é sinal de dor. Para ele, é medalha. Cada cicatriz é lembrança de uma vitória, de um momento em que esteve perto de cair, mas se manteve de pé. Essas marcas não enfeiam, elas dignificam. O progresso visível funciona da mesma forma. O calendário riscado, o caderno cheio, o pote de pedras, os números no aplicativo, tudo isso são cicatrizes da sua disciplina. E quando você olha para elas, não vê apenas o tempo que passou. Vê as batalhas que venceu, as tentações que resistiu, as quedas que transformou em aprendizado. Essa é a filosofia do progresso visível. Transformar o invisível em prova concreta. Porque a disciplina, quando fica apenas na mente, é fácil de ser apagada. Mas, quando se torna símbolo, permanece. É como gravar em pedra aquilo que o vento tentaria levar embora. Os antigos entendiam isso. Os romanos erguiam colunas para celebrar vitórias. Os espartanos registravam em cantos e lendas os feitos de seus guerreiros. Cada marca era a memória viva de quem eles eram. O homem moderno, muitas vezes, esqueceu dessa sabedoria. Vive como se sua disciplina fosse invisível, esperando que a memória seja suficiente. Mas a memória falha. É preciso marcar, registrar, tornar visível. E essa visibilidade tem poder transformador. Porque cada vez que você olha para suas marcas de progresso, sua identidade é reforçada. Você não é mais o homem que cai sempre. Você é o homem que constrói. Você é o guerreiro que acumula cicatrizes de honra. Você é o arquiteto de uma história que ninguém poderá apagar. Essa filosofia muda tudo. Porque quando você aprende a ver seu progresso, mesmo pequeno, você ganha motivação para continuar. O dia 5 deixa de ser apenas um número e passa a ser uma lembrança de 5 batalhas vencidas. O dia 50 se transforma em monumento. O dia 100 vira lenda pessoal. O progresso visível é, portanto, mais do que registro. É identidade, é motivação, é arma. Ele transforma a disciplina em memória e memória em coragem. Cada marca visível é uma cicatriz de vitória que grita para você: não volte atrás. Você já avançou demais para desistir agora. Chamado ao compromisso diário. Disciplina não é sorte. Disciplina não é talento. Disciplina é decisão. Todos os dias, quando você acorda, o campo de batalha já está montado. De um lado, o desejo insistente, pedindo para você se entregar. Do outro, a voz firme que diz: lembre-se de quem você é. E é nesse instante, nesse espaço entre a tentação e a escolha, que o compromisso diário se torna sua arma mais poderosa. As ferramentas que vimos até aqui, aplicativos, calendários, cadernos, pedras em pote, pulseiras, comunidades, são úteis, mas nenhuma delas tem vida própria. Elas não vencem por você. Elas apenas lembram. Elas apenas apontam. Elas apenas mostram. Quem vence é você.
É sua decisão de se levantar, de continuar, de não se dobrar diante do que parece irresistível. E aqui está uma verdade que muitos ignoram. O registro só tem valor se existir compromisso diário. Rabiscar o calendário não é suficiente se você não estiver disposto a honrar aquele risco. Escrever no caderno não adianta se as palavras não refletirem uma decisão concreta. Colocar uma pedra no pote não significa nada se você mesmo não estiver decidido a carregar esse peso todos os dias. O compromisso diário é o que transforma símbolos em armas. Sem ele, o mural é apenas decoração. Com ele, o mural se torna lembrete de guerra. Sem ele, o aplicativo é apenas um número frio. Com ele, o aplicativo se torna testemunha da sua coragem. Tudo depende da escolha silenciosa que você faz quando ninguém está olhando. É por isso que os guerreiros antigos eram respeitados. Eles não viviam de aparências, mas de compromisso. O espartano não se levantava apenas quando havia plateia. Ele treinava no silêncio, na dureza do cotidiano. O samurai não praticava apenas quando era visto. Sua disciplina era constante, invisível, incessante. Esse é o espírito que você precisa recuperar. O compromisso que não depende de aplausos, mas da convicção de que sua vida vale a disciplina. Então, entenda, não existe ferramenta mágica, não existe atalho. O que existe é a decisão de hoje. E essa decisão precisa ser renovada amanhã. E depois. E depois. Até que a disciplina não seja mais escolha, mas identidade. Esse é o chamado ao compromisso diário. Transformar cada dia em prova de que você não é escravo, mas guerreiro. A marca do guerreiro. Cada dia registrado é mais do que um número. É uma corrente quebrada. É um elo que cai no chão e ecoa no silêncio, lembrando que você se recusou a viver acorrentado. É uma vitória gravada na sua história. Pode parecer pequeno, mas o acúmulo dessas marcas cria uma narrativa poderosa. Uma biografia de disciplina que ninguém poderá apagar. Os guerreiros antigos deixavam cicatrizes, inscrições, monumentos. Você deixa seus registros. No calendário, no aplicativo, no caderno, na comunidade. E cada um deles é a marca do guerreiro moderno. Porque o mundo não precisa de mais homens que falam. Precisa de homens que provam. Precisa de marcas visíveis de disciplina, de testemunhas de coragem. E aqui está o momento da sua decisão final. Você vai deixar esse vídeo passar como mais uma reflexão ou vai transformar cada palavra em ação? O escudo já está em suas mãos. A ferramenta já foi entregue. Falta apenas sua escolha. Comente agora mesmo a palavra DIA16. Declare publicamente que você está de pé, que não vai se dobrar, que vai deixar marcas da sua disciplina. Inscreva-se no canal, porque essa guerra é longa, e eu quero que você marche comigo até o fim. E esse foi o vídeo que preparei para você. Mas a luta não termina aqui. O próximo episódio já está aparecendo na sua tela agora. Clique e continue marchando comigo, porque a guerra contra a luxúria só pode ser vencida passo após passo, dia após dia.